Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, então vamos dar início aqui à nossa nona aula de espaços métricos, onde a gente vai finalizar essa parte de conexidade, tá certo? Que a gente vinha estudando até o momento, né? E aí depois, no finalzinho da aula, a gente vai estudar um pouco a respeito de sequências em espaços métricos, que é algo bastante semelhante ao que provavelmente vocês já viram em um curso de análise na reta, tá certo? Mas no finalzinho da aula a gente vai falar um pouco a respeito de sequências. Muito bem, vamos então falar agora a respeito de conexidade por caminhos, né? Bom, então, vamos primeiramente falar novamente a respeito de conexidade, para depois a gente ver a conexão disso com esse conceito de conexidade por caminhos, né? Bom, a conexidade, pelo que a gente viu, ele era um invariante topológico, né? Ou seja, era uma propriedade que era preservada por homeomorfismos e, portanto, era um excelente critério para a gente saber quando que dois espaços métricos eles não eram homeomorfos, né? Porque se por um acaso um for conexo e o outro não for, não existe a menor possibilidade desses espaços serem conexos, serem homeomorfos, tudo bem? Muito bem, então o que acontece? Agora a gente vai estudar um outro conceito que se relaciona com esse de conexidade, né? Mas não é exatamente a conexidade, tudo bem? É o que a gente chama de conexidade por caminhos. E, tal como a conexidade nua e crua, digamos, a conexidade por caminhos ela também é um invariante topológico, tudo bem? Porque também é uma propriedade preservada a menos de homeomorfismos, tá certo? Então, muito bem, vamos ver a definição do que significa um espaço métrico ele ser conexo por caminhos, né? Bom, então a gente vai estudar conexidade por caminhos, muito bem. Bom, antes de mais nada, vamos definir o que vem a ser um caminho em um espaço métrico, tá? Então, um caminho em um espaço métrico M nada mais é do que uma aplicação contínua do intervalo 0, 1 chegando em M, tá? Aonde os pontos, né, que é f de 0, que é a gente chama de ponto inicial de f, o f de 1 a gente fala que é o ponto final do caminho f, e aí eles ambos são chamados de extremos do caminho, tudo bem? É óbvio, né, pessoal, que isso daqui está definido em 0, 1, mas é claro que poderia ser em qualquer intervalo compacto da reta, essa mesma noção faria todo sentido, tá? Mas, enfim, a definição fica bem posta dessa forma. Muito bem, então, antes de mais nada, vamos ver aqui uma operação que a gente consegue fazer com o caminho, que é mais ou menos como se a gente pudesse, digamos assim, concatenar dois caminhos, tá? Então, dados dois caminhos f e g, né, ou seja, dados duas funções contínuas, né, de 0, 1 chegando no espaço métrico M, de tal forma que o final do caminho f corresponde ao início do caminho g, então isso nos permite definir o que a gente vai chamar de justaposição dos caminhos f e g, tá certo? Que vai ser um caminho aqui denotado por f asterisco g, de 0, 1 chegando em m, definido da seguinte forma: f asterisco g de t é o quê? É f de 2 vezes t para t indo de 0 até meio, e g de 2t menos 1 para t indo de meio até 1, tá? Então basicamente você faz o seguinte, para você percorrer para quando t varrer de 0 até 1, você percorrer desde esse ponto, que é o início do caminho f, até esse ponto, que é o final do caminho g, o que você faz? Você usa metade do tempo para você percorrer o caminho f, é por isso que tem esse 2 vezes t, tá certo? E depois você vai usar a outra metade do tempo para percorrer o caminho g. E é por isso que o coeficiente que multiplica o t aqui é 2, ou seja, a velocidade com a qual você está percorrendo tanto f quanto g, ela é dobrada para que quando você varra desde o 0 até 1, você consiga ir do início do f até o final da g. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem. Bom, quando existe um caminho em um espaço métrico, né, ligando dois pontos, A e B, a gente denota esse fato, né, pode denotar esse fato em alguns textos por A til B. Ou seja, quando a gente escrever A til B, isso significa que tanto A quanto B são elementos de um espaço métrico M e existe um caminho contínuo ligando A até B, ou seja, existe uma função contínua de um intervalo compacto da reta, né? Enfim, aqui no nosso caso a gente convencionou que é o intervalo 0, 1, chegando em M, de tal forma que f de 0 é A e f de 1 é B. Tudo bem, pessoal? E aí o que acontece? Não é difícil a gente provar que essa relação que a gente acabou de definir, ela é uma relação de equivalência em M cartesiano M, tá certo? Ela satisfaz todas aquelas três propriedades de relações de equivalência, tá certo? Então fica aí a sugestão para vocês demonstrarem que de fato isso daqui é uma relação de equivalência, não é algo difícil de se fazer. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então
agora vamos finalmente, agora que a gente já viu, né, o que vem a ser enfim, o que significa o que é um caminho, né, ligando dois pontos de um espaço métrico, vamos finalmente definir o conceito de conexidade por caminhos. Olha, o que se imagina, né, o que o nome nos faz pensar que ou seja, quando a gente fala em um espaço métrico conexo por caminhos, o que se imagina é que você possa, dados dois pontos desse espaço métrico, ligá-lo por um caminho contínuo que, obviamente, esteja contido em M. Tá certo? Então, isso é o que a intuição nos diz e, de fato, é o que acontece. Tá? Então, a definição de um espaço métrico ser conexo por caminhos é o seguinte. Então, um espaço métrico M ele é dito conexo por caminhos quando acontecer o seguinte. Quando, para todo par de elementos A e B de M, existir um caminho contínuo de 0, 1, né? Ou seja, uma função contínua de 0, 1 chegando em M, de tal forma que f de 0 é A e f de 1 é B. Ou seja, você tem um espaço métrico ele é conexo por caminho quando, dados dois pontos quaisquer, você consegue um caminho inteiramente contido em M, tá certo? Perceba que nenhum ponto do caminho pode sair de M, de tal forma que o A e o B são extremos desse caminho, tá? Então isso que significa um espaço métrico M ser conexo por caminhos. Tudo bem? Bom, quando dizemos que um conjunto X ele é conexo por caminho, então a gente define, né, na verdade, um subconjunto X de M como sendo um subconjunto conexo por caminhos quando a gente quer dizer o seguinte, quando, com a métrica induzida pela de M, o X é por si só um espaço métrico conexo por caminhos. Tá certo? Ou seja, existe um caminho contínuo em X que liga dois pontos de X para todos, na verdade assim, vamos falar na ordem correta, né? Dados dois pontos arbitrários de X, existe um caminho contínuo ligando esses dois pontos. E perceba que esse caminho tem que viver sempre dentro do X, ele não pode sair do X jamais. Tudo bem, pessoal? Então, no final das contas, quando a gente fala que um subconjunto ele é conexo por caminhos, né, de um espaço métrico, o que a gente quer dizer é que, como subespaço métrico de M, ele é por si só um espaço métrico conexo por caminhos. Tudo bem? Muito bem, vamos ver então agora um exemplo, né, de um conjunto conexo por caminhos, tá? Então olha só, um exemplo aqui bastante simples da gente verificar é que todo espaço vetorial normado ele é sempre conexo por caminhos. E por que todo espaço vetorial normado é conexo por caminhos? Porque se você pegar dois pontos quaisquer desse espaço métrico, você consegue facilmente construir uma função, um caminho contínuo, tá certo? Que tem por extremos A e B. Para isso basta você construir o segmento de reta, cuja expressão, por exemplo, poderia ser essa. Olha, f de t igual a t vezes b mais 1 menos t vezes a. Perceba o que acontece. Por um lado, isso daqui é uma função contínua, tá certo? Porque você está multiplicando aqui o a e o b por funções contínuas de t, então isso daqui dá uma função contínua. E outra coisa, essa função quando calculado no zero, isso daqui dá o a, né? Porque vai ficar 0 vezes b, que é 0, e 1 menos 0, que é 1 vezes a, vai dar o próprio a. Então, f de 0 é a, e f de 1, perceba que quando o t for igual a 1, esse termo aqui vai ser igual a 0, e esse termo é igual a b. Então, f de 0 é a e f de 1 é b. Então, realmente, esse caminho retilíneo, ele é uma função do intervalo compacto 0, 1, chegando no espaço vetorial normado em questão, que liga o ponto A até o ponto B, tá certo? E é uma função contínua. Então, de fato, isso prova para a gente que todo espaço vetorial normado ele é conexo por caminhos, tá certo? Então, pense em todos os espaços vetoriais normados que vocês podem imaginar. Sei lá, o espaço das funções contínuas, tá certo? Por exemplo, de um intervalo compacto na reta, munido daquela métrica do sup, né? Aquilo lá não deixa de ser um espaço vetorial normado. Todos os espaços euclidianos, tá certo? Então, existe uma gama muito grande de conjuntos que de fato são conexos por caminhos apenas pela validade desse exemplo que a gente acabou de dar. Tudo bem, pessoal? Bom, agora o que nos resta, quer dizer, não é o que nos resta, mas uma pergunta interessante da gente tentar responder é o seguinte: bom, a gente está usando o termo conexo por caminhos para se referir a espaços métricos que tenham essa propriedade. Então, por que a gente está usando a palavra conexo quando a gente definiu esse conceito, né, de conexidade por caminhos? Por que a gente usou essa palavra conexo? Porque, de fato, pessoal, essa proposição 10, ela enuncia justamente que todo espaço métrico conexo por caminhos é um espaço métrico conexo.
ok? Então, ser conexo por caminhos é uma condição suficiente para que um espaço métrico seja conexo, ou seja, todo espaço métrico conexo por caminhos é também conexo, tudo bem? E a nossa intuição realmente nos diz que isso é verdadeiro, né? Porque quando a gente pensa em conexidade, você pensa sempre em um espaço que é formado, entre aspas, por apenas um pedaço, né? Embora isso daí tenha controvérsia, né? Porque a gente viu na aula passada justamente um exemplo, né, de um espaço métrico conexo que, por sua vez, ele era formado por dois pedaços que não tinham interseção, ou seja, dois pedaços que não se tocavam nunca. Não é isso? Quando a gente considerou o fecho daquela função cosseno de 1 sobre x, né? O fecho do gráfico dessa função. Vai ser justamente o gráfico dessa função unido com o intervalo em cima do eixo y desde -1 até 1. E daqui a pouco a gente vai voltar a falar desse exemplo, porque ele vai ser um importante contra-exemplo para a gente verificar que a recíproca dessa proposição é falsa. Ok? Ou seja, existem espaços métricos que são conexos, que porém não são conexos por caminhos, tá? Mas por enquanto a gente vai provar essa direção que sim é verdadeira. Todo espaço métrico conexo por caminhos é conexo. Então, ser conexo por caminhos é uma propriedade mais forte, ela te dá mais informação, tá? Do que simplesmente ser conexo. Como é que a gente prova isso? Bastante simples. Bom, para demonstração, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um corolário da proposição 4. Esse corolário é aquele corolário que falava o seguinte, olha, se você tem um espaço métrico onde, dados dois pontos A e B, existia um conexo que liga os dois inteiramente contido nesse espaço métrico, então esse espaço métrico ele é conexo, ok? Até a anotação que a gente tinha lá era o seguinte, olha, dados A e B, elementos de M, se existir um subconjunto conexo de M, x maiúsculo, subíndice AB, que contém tanto A quanto B, então esse conjunto é conexo, tá? O que a gente vai fazer? Ora, dado dois pontos quaisquer de A e B, a gente vai mostrar, dados dois pontos quaisquer A e B de M, que é esse espaço métrico que por hipótese é conexo por caminhos, a gente vai exibir um conjunto conexo ligando esses dois pontos, certo? E aí, quem será que vai ser o conjunto conexo que nós vamos exibir? Ora, é óbvio que vai ser o único, é óbvio que vai ser um caminho que liga esses dois pontos que existe por hipótese, tá certo? Então, essa demonstração, uma vez que eu tenha dito que vai se usar esse corolário da proposição 4, né? Proposição essa que a gente viu na aula passada, a demonstração já, digamos assim, já fica, uma pessoa mais atenta já vai conseguir imaginar o que é que vai ser feito, tá certo? Então, ressaltando de novo, para a demonstração a gente vai usar esse corolário ao qual eu acabei de fazer referência da proposição 4. Beleza? Então, muito bem. Então, sejam dois pontos A e B de M, onde a gente aqui, obviamente, estamos supondo que M é um espaço métrico conexo por caminhos. Ok? Bom, já que o M ele é um espaço métrico conexo por caminhos, então nós sabemos que existe um caminho contínuo, né, ligando esses dois pontos A e B. Ou seja, existe uma função contínua do intervalo compacto 0,1 chegando em M, tá certo? Que liga A a B, ou seja, f de 0 é A e f de 1 é B. Só que tem uma coisa, esse caminho contínuo, quando você olha para a imagem do intervalo compacto 0,1 por essa função f, você tem um subconjunto da reta que ele é também conexo. Desculpa, você tem um subconjunto de M, né, porque essa imagem vai morar aqui em M, você vai ter um subconjunto de M que também é conexo. E por quê? Ora, porque nós já provamos na aula passada, ou então na aula anterior, que eu não me lembro bem, que a imagem de todo o conjunto conexo por uma função contínua é ainda o conjunto conexo. Lembre-se, a conexidade é uma propriedade preservada por continuidade de funções. Então, uma vez que f é contínua e uma vez que nós sabemos que o intervalo 0,1 ele é conexo, então isso significa que a imagem desse intervalo conexo pela função f que é contínua vai ser um subconjunto conexo de M. Aí vocês falam, poxa professor, mas como é que você sabe que o intervalo 0,1 ele é conexo? Olha, vocês viram no curso de análise real que vocês fizeram que um subconjunto da reta ele é conexo, C e somente C ele é um intervalo, ok? Então, em particular, esse intervalo ele é um subconjunto conexo da reta. A caracterização dos conexos da reta vocês já verificaram num curso de análise, tudo bem? Eventualmente, quem quiser ver a demonstração, pega o livrinho do Elon, o livrinho entre aspas, né? Porque é um livro pequeno, mas que tem muita coisa, né? Aquele livro mais fino, digamos assim, do Elon de análise real,
e dá uma olhada no capítulo 5 lá que vocês vão ver a demonstração disso que eu estou falando aqui, tá? Possivelmente no livro do Elon de espaços métricos também tenha entre os exemplos, acho que tem uma subseção lá do capítulo de conexidade que fala os conexos da reta real. E aí lá é mostrado isso, tá? Se eu não me engano. Então é sabido que esse intervalo ele é conexo. Muito bem, então o que a gente sabe? Então a gente sabe que existe um subconjunto conexo de M ligando esses dois pontos A e B que a gente escolheu arbitrariamente, tá? Então como a imagem de 0,1 por f é um conexo, né? Porque ele é a imagem do intervalo conexo da reta por uma função contínua ligando A até B, segue daí que o M é conexo. Por quê? Porque no final das contas a gente foi capaz de provar que, dados dois pontos arbitrários de M, existe um subconjunto conexo que pertence a M, que está contido em M, que contém esses dois pontos A e B. Tá? Então, pelo corolário da proposição 4, decorre daí que M ele é um espaço métrico conexo. Tá certo, pessoal? Então, conexidade por caminhos implica em conexidade, ok? Agora a pergunta é se a recíproca é verdadeira, daqui a pouco a gente vai responder. Muito bem, vejamos agora aqui esse exemplo. Então esse exemplo diz o seguinte, olha, se você tem E um espaço vetorial normado, imagina que você tem um espaço vetorial normado de dimensão maior do que 1, tá? Então, por exemplo, digamos que nós temos esse espaço vetorial normado aqui, ó. Claro que eu vou pegar um de dimensão 2, né, para ficar mais fácil visualizar. Certo? Imagina que esse daqui é o espaço vetorial normado E. Então, o que é que fala esse exemplo? Ele fala o seguinte, bom, se E for um espaço vetorial normado com dimensão maior do que 1, então quando você olha para E menos um ponto, então quando você pega o E e você tira um pontinho, tá certo? Que é esse pontinho A aqui, então o que resta, ele é um conjunto conexo por caminhos. Tudo bem? E por que, né, que ele é conexo por caminhos? Porque é o seguinte, se você pega dois pontos x e y pertencentes a E menos A, você só tem duas opções. Ou o ponto x, quando você considera o ponto x e o ponto y, tá? Ou o A, ele pertence ao segmento de reta ligando x até y, ou então o ponto A não pertence ao segmento de reta ligando x até y. Esse exemplo aqui é o caso em que nós temos que o ponto A pertence ao segmento de reta ligando x até y. Esse outro exemplo é o caso em que nós temos o ponto A não pertencendo ao segmento de reta ligando x até y. Tá? O que a gente vai fazer é provar que em ambas as situações você consegue exibir um caminho contínuo ligando x até y. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar primeiro para aquilo que é mais fácil. Então vamos olhar primeiro para o caso em que o A ele não pertence a esse segmento de reta ligando x até y. Então veja bem, de fato, né? Então vamos provar que realmente E menos A é como é que se diz? Ele é um espaço vetorial normal, ele é um subconjunto, um espaço métrico conexo por caminhos, tá? Então de fato, como é que a gente vai provar isso? Bom, vamos pegar dois elementos x e y de E menos o A, ou seja, elementos genéricos de E, ambos diferentes de A, e vamos denotar por essa notação, vamos denotar o segmento de reta ligando x até y. Então, se você quisesse parametrizar isso daqui, você poderia dizer que isso daqui nada mais é do que a imagem da função f de t, que é igual a f de t vezes y mais 1 menos t vezes x, tá certo? Isso é um caminho ligando x até y, beleza? Então aí nós temos, conforme eu falei para vocês, duas hipóteses, né? Veja, a primeira delas é o que o A não pertence a esse segmento de reta. Então, por exemplo, aqui nós temos um segmento de reta ligando x até y e o A não pertence a esse segmento de reta. Ora, é óbvio que isso daqui ele é um caminho contínuo em E ligando x a y, tá certo? Porque eu já falei para vocês que a gente pode parametrizar esse caminho aqui como sendo f de t igual, para ele começar aqui em x, né? Então basta você colocar t vezes y mais 1 menos t vezes x. f de 0 vai dar x, f de 1 vai dar y, ok? Então isso daqui, no caso, esse segmento x, y, nada mais seria do que a imagem do intervalo 0, 1 da reta pela função f que eu acabei de denotar aqui, tá certo? Muito bem, então esse daqui é o caso trivial no qual você vai ter um caminho contínuo ligando x até y de maneira imediata. Agora a gente tem aquele caso que é o caso que é menos trivial.
que é justamente quando você tem que o x e o y eles estão alinhados de tal forma que o A pertence ao segmento de reta ligando os dois. Tá certo? Então, imagina, por exemplo, que o y é esse cara aqui. Então perceba que tal como ele foi construído, quando eu construí o segmento de reta ligando... Bom, aqui, deixa eu mudar um pouquinho o meu y aqui. É mais fácil. Primeiro eu construir o segmento, depois eu falo quem que é o y, né? Então esse y aqui é um y de tal forma que o A, esse pontinho A que você retirou do espaço, ele pertence a esse segmento de reta. Então perceba que eu não posso dizer que esse segmento de reta xy ele é um caminho contínuo em E menos o A que liga o x até o y. E por quê? Porque embora ele seja uma função que tem como extremos x e y, essa função aqui ela não chega em E menos o A, ela chega em E. O conjunto imagem dela ele está contido em E, ele não está contido em E menos o A, porque existe um t para o qual esse caminho, quando aplicado no ponto T, vai dar justamente o A, e isso não pode acontecer se você quer um caminho que more nesse espaço aqui. Então o que é que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer, ora, é por isso que a gente está exigindo, né, que a dimensão do espaço vetorial seja maior do que 1. Ora, é simplesmente para que você tenha liberdade para você contornar isso daqui. Então o que você faz? A gente pura e simplesmente cria um pontinho Z aqui, tá certo? De tal forma que você não precisa ir de x até y por um caminho reto, mas você pode ir de x até y passando por z. Então basta você verificar aqui se a dimensão se a dimensão do espaço vetorial é maior do que 1, então existe um z, tá certo? De tal forma que o z ele não pertence tanto ao caminho que o A não pertence tanto ao caminho que liga x até z, quanto ao caminho que liga z até y, tá certo? Então por isso que a gente diz que isso aqui a gente já tinha visto, né? Agora nós estamos no caminho no qual o A pertence ao caminho retilíneo XY. Ou seja, como a dimensão de E é maior do que 1, então existe um Z que não pertence ao caminho ligando x até y, tá certo? Por exemplo, esse daqui que eu criei, ou seja, um Z que não esteja sobre essa reta aqui. E aí, sempre que você pegar um Z que não esteja em cima dessa reta toda aqui, você sempre vai ter um caminho que... Quando você olhar para o caminho que liga x até z e você olhar para a justaposição dele com o caminho que liga z até y, você vai ter um caminho que liga x até y, tá certo? Que é justamente esse daqui que eu acabei de desenhar. Então, basta você justapor esse caminho com esse caminho. Tudo bem, pessoal? Para que se pediu que a dimensão fosse maior do que 1? Ora, para que você de fato pudesse encontrar um z que não vivesse nessa reta. Porque se por um acaso o espaço vetorial fosse de dimensão apenas 1, você jamais conseguiria um z que não pertenceria a uma reta que passa por dois pontos distintos, porque essa reta seria o espaço todo. Aqui não, aqui existe certamente um ponto que não pertence a essa reta, porque caso contrário o espaço teria dimensão 1 e ele não tem. Tudo bem, pessoal? Então, em suma, qualquer espaço vetorial normado, de dimensão maior do que 1, quando você retira um ponto, ele se torna um espaço métrico conexo por caminhos. Tudo bem? Muito bem, enfim, um exemplo aí de certa forma geométrico, né? Bom, mais uma proposição importante a respeito de conexidade por caminhos, né? Então é o seguinte, olha, essa proposição, digamos assim que os 3 pontos, né, são extremamente importantes, mas eu diria que o primeiro ponto é o mais importante deles, tá? Porque ele está falando o seguinte, essa proposição, o item A fala assim, olha, a imagem de um conjunto conexo por caminhos por uma aplicação contínua, ele é também um conjunto conexo por caminhos. Ou seja, a conexidade por caminhos é preservada por aplicações contínuas e, portanto, ela é preservada por homeomorfismos. Ou seja, a conexidade por caminhos é também um invariante topológico, tá certo? Ele é, tal como a conexidade, ele também é um invariante topológico. Então perceba que esse daqui é o segundo invariante topológico que a gente está vendo aqui ao longo do curso, certo? Já vimos a conexidade. Vimos agora a conexidade por caminhos, tudo bem? O item B fala o quê? Fala que uma reunião de conjuntos conexos por caminho que tem um ponto em comum, ele é um conjunto conexo por caminhos. Ou seja, são propriedades parecidas com aquelas que
que o conceito de conexidade já satisfazia, né? Lembra-se que quando você tinha uma reunião de conjuntos conexos que tem um ponto em comum, nós também tínhamos um conjunto conexo. Pois bem, o mesmo vale com conjuntos conexos por caminhos, ok? É isso que fala esse item B. E agora o item C, ele fala que o produto cartesiano de conjuntos, ele fala que um produto cartesiano ele é conexo por caminhos, C e somente C, MI, ele é conexo por caminhos para cada I. Ou seja, quando você tem um produto cartesiano, uma quantidade finita, né, um produto cartesiano formado por uma quantidade finita de espaços métricos. Então esse produto cartesiano, se ele for conexo, então cada um dos conjuntos cujo cartesiano é ele são também conexos. Desculpa, se esse produto cartesiano for conexo por caminhos, então cada uma das componentes, né, cujo produto cartesiano dá o espaço também é conexo por caminhos e a recíproca é verdadeira. Ou seja, se você tiver um produto cartesiano de uma quantidade finita de espaços métricos conexos por caminhos, então o produto cartesiano vai ser por si só também conexo por caminhos. Tudo bem? Esse que é o enunciado dessa proposição 11, beleza? E aí, o que a gente vai fazer é provar apenas o item A, tá certo? Eu vou provar apenas o item A com vocês, que é justamente esse item que fala, que eu falei para vocês que é o mais importante, que é o que fala que a imagem de um conjunto conexo por caminhos, por uma aplicação contínua, é também um conjunto conexo por caminhos, tá? Então eu deixei um espaço aqui para eu fazer um desenho, e aí a gente vai olhar aqui para a demonstração. Bom, o que a gente vai fazer? Então a gente vai demonstrar apenas o item A conforme eu já falei para vocês. Então muito bem, seja φ uma aplicação contínua entre dois espaços métricos, certo? E vamos supor que o domínio dessa aplicação é um espaço métrico conexo por caminhos. O que a gente quer fazer? A gente quer provar que a imagem desse espaço métrico M por essa função contínua φ é também, tal como M, ele é também um conjunto conexo por caminhos. Então o que a gente quer fazer é provar que a imagem de M pela função f, que é esse conjunto aqui, ele é conexo por caminhos. Ou seja, ele é um subespaço métrico de N que, quando visto com a métrica induzida pela de N, é por si só um espaço métrico conexo por caminhos. Ou seja, né, o que a gente quer fazer? Quer provar que, dados dois pontos arbitrários da imagem de M pela função φ, nós conseguimos um caminho contínuo inteiramente contido aqui dentro que liga esses dois pontos, certo? Então como é que a gente faz? Ora, primeira coisa é pegar dois pontos arbitrários da imagem de M pela φ. Ora, os pontos que pertencem a φ de M, eles são φ de um elemento, são φ de alguém pertencente a M, tá certo? Então vamos pegar aqui dois elementos genéricos dessa imagem, por exemplo, φ de A e φ de B, onde A e B são elementos genéricos de M, e portanto φ de A e φ de B vão ser elementos genéricos de φ de M, ok? Bom, o que a gente sabe? O que a gente sabe, se esse daqui é um espaço métrico conexo por caminhos, eu não sei, mas que o M é conexo por caminhos nós sabemos. Então, em particular, nós sabemos que existe um caminho contínuo em M ligando A até B, porque o A e o B são elementos de M, tá certo? Haja vista que φ de A pertence a φ de M. Então, por hipótese, nós sabemos que existe um caminho contínuo, né, que por sua vez vai ser uma função contínua de 0, 1 chegando em M, de tal forma que f de 0 é A e f de 1 é B. Nós já sabemos isso, ok? Dessa forma, pessoal, então vamos olhar para o que é que está acontecendo aqui. Vamos fazer uns desenhos aqui para a gente entender o que é que está acontecendo. Bom, o que a gente tem? Então eu tenho um espaço métrico M aqui, né, que ele é conexo por caminhos. M. Tenho aqui um espaço métrico N, que não tem nada que me garanta que ele seja conexo por caminhos. Por exemplo, meu N eu poderia supor que é a união desses dois caras aqui. E eu tenho uma aplicação contínua φ aqui entre eles. Certo? O que eu quero provar? O que eu quero provar é que a imagem de M pela φ, ele vai ser sim um conjunto conexo por caminhos. Como é que nós fazemos isso? Eu peguei dois pontos genéricos da imagem de φ da imagem de M pela φ, φ de A e φ de B. Nós sabemos que esses pontos A e B, eles pertencem ambos a M, e portanto nós sabemos que existe um caminho contínuo ligando os dois, portanto existe em M
um caminho contínuo ligando A até B, certo? E agora o que é que a gente vai fazer? Esse daqui é o B, faz de conta. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai olhar, então esse caminho aqui, pessoal, ele em particular, ele é a imagem do intervalo 0, 1, ele é a imagem do intervalo 0, 1 aqui na reta, por uma certa função f. Então esse caminho aqui em azul, ele é a imagem do intervalo 0, 1 por uma função f que é contínua. Então qual que vai ser o caminho ligando o φ de A até φ de B que a gente vai criar? Ora, esse caminho tem que ser o quê? Ele tem que ser uma função do intervalo compacto 0, 1, chegando em φ de m, que seja tal que esse caminho quando aplicado em 0 tem que dar o φ de A, e esse caminho quando aplicado em 1 tem que dar o φ de B. Ora, quem que vai ser o caminho que a gente vai construir? Ora, pois é óbvio que vai ser a composição de f com o φ. Primeiro você aplica f, depois você aplica φ, tá certo? Então o que a gente vai fazer é olhar para a composta dessa. Ok? Esse daqui que vai ser o caminho que a gente vai construir. Esse caminho primeiro aplica f e depois aplica φ, ok? Então quando você olhar para essa aplicação aqui, olha, φ bola f, né? Ou seja, primeiro aplica f, depois a φ, isso vai ser uma função do intervalo compacto 0, 1, que é o domínio da f, chegando em n, que é o contradomínio da φ, tá certo? Que vai ser uma função contínua. Ah, por que ele é contínuo? Ora, porque é composta de duas funções contínuas. F é contínua, porque é um caminho, φ é contínua por hipótese, certo? Então, essa composta é contínua, ela liga φ de A até φ de B, por quê? Porque quando você fizer φ bola f aplicado em 0, isso daqui vai dar φ de f de 0, que por sua vez é φ de, quem que é f de 0? A. Então, ele está ligando esse ponto, porque ele começa aqui, até o φ de B. Por quê? Porque φ bola f aplicado em 1, isso daqui é igual a φ de f de 1, que por sua vez é φ de B. Então, realmente, esse caminho, ele liga esses dois pontos. E mais do que isso, ele é um caminho que está inteiramente ligado, ele está inteiramente contido em φ de m, porque alguém poderia falar, ah, não, mas esse caminho ele pode sair de φ de m. Ele fica dentro de n, porém sai de φ de m e depois volta. Não, isso não acontece. Por quê? Porque a imagem de f, a imagem do intervalo 0, 1 pela função f está contida em m. Então, quando você aplica φ em todo mundo desse caminho, você em particular está dentro de φ de m, tá certo? Então, esse sim é um caminho em φ de m ligando, um caminho contínuo ligando os dois pontos φ de A até φ de B, tá certo? Então, realmente, todo espaço métrico conexo por caminhos, a imagem de um conjunto conexo por caminhos por uma função contínua, ele é ainda um conjunto conexo por caminhos. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, era o que eu queria provar nessa proposição. Muito bem, pessoal. Então, a gente acabou de provar, né, que todo conjunto conexo por caminhos, ele é também conexo. Então, uma pergunta interessante é se a recíproca desse resultado é verdadeira, né? Ou seja, será que todo conjunto conexo, ele é também conexo por caminhos? Então, essa é a pergunta que a gente vai tentar responder agora, tá certo? Bom, já adiantei para vocês que a resposta é negativa, e isso daí é mostrada por esse exemplo que a gente vai ver aqui abaixo, tá certo? Então é falso que todo espaço métrico conexo seja também conexo por caminhos. Como é que a gente prova isso? Olha só. Vamos olhar para aquele exemplo que a gente viu na aula passada, tá? Então na aula passada a gente viu que, então, né, vimos anteriormente que se você denotar por x esse conjunto aqui, que nada mais é do que o gráfico da função cosseno de 1 sobre t, tá certo? Quando restrito, né, ao intervalo de 0 até mais infinito, se a gente chamar de x esse conjunto, lembre-se que o fecho de x ele nada mais era do que a união do gráfico em si
com o j, onde j é um intervalo menos 1, 1 fechado, que está em cima do eixo y, ou seja, ele é o conjunto 0 cartesiano menos 1, 1. Tá certo? Muito bem. Então, perceba que em particular, veja, a gente já provou que o x é conexo. Por quê? Porque ele é a imagem de um conexo, ele é a imagem de um conjunto conexo por uma função contínua. Então a gente já provou isso, né? Então a gente já sabe que o x ele é conexo, a gente viu isso aí na aula passada. E como consequência do x ser conexo, o fecho dele também é conexo, porque a gente já provou também na aula passada que se um conjunto é conexo, o fecho dele também é conexo. E mais do que isso, qualquer subconjunto intermediário entre o conjunto que é conexo e o seu fecho também dá um conjunto conexo. Ou seja, se você pega um conjunto conexo e une a ele alguns ou mesmo todos os pontos aderentes a ele, você sempre vai obter conjuntos conexos. Então, em particular, haja vista que esse ponto 0, 0 ele pertence ao J, que é aquele intervalo do qual eu falei, esse conjunto G aqui, olha, que é x unido com esse ponto 0, 0, em particular, ele é um espaço métrico conexo, certo? Ele é um subconjunto conexo de R2, digamos assim. E por quê? Ora, porque ele está contido, ele é um conjunto intermediário entre o x e o fecho do x. E o x é conexo, ok? Então, o que a gente vai provar é que, embora esse G ele seja um conjunto conexo, ele não é conexo por caminhos, ok? Então, a gente vai provar que o G ele não é conexo por caminhos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer o seguinte, se ele fosse conexo por caminhos, para quaisquer dois pontos distintos de G, teria que existir um caminho contínuo ligando os dois. Esse caminho contido em G, certo? Fica bastante claro, quando a gente olha para o que está acontecendo graficamente, que o problema é esse ponto 0, 0 aqui. Por quê? Quando você olha para x, se você pega dois pontos genéricos de x, você consegue um caminho contínuo ligando esses dois pontos, um caminho que esteja contido em x. Isso daí não é tão difícil de se verificar, tá certo? Por outro lado, até porque o x, ele nada mais é do que a imagem desse conjunto zero infinito por uma aplicação que ela é contínua, que é a aplicação que sai de zero infinito e leva justamente no par ordenado t cosseno de 1 sobre t, e pelo fato de que esse intervalo ele é um subconjunto conexo por caminhos da reta, e não é difícil de ver isso, então o x ele também é conexo por caminhos. Então o problema é quando você une esse ponto, quando você coloca o ponto 0, 0. Aí esse conjunto ele deixa de ser conexo por caminhos. Por quê? Embora você consiga unir por um caminho contínuo dois pontos quaisquer de x, você não jamais vai conseguir unir por um caminho contínuo um ponto de x com esse ponto 0, 0. Certo? Você não consegue unir, através de um caminho contínuo estritamente contido em G, qualquer ponto de x a esse ponto 0, 0 aqui. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Para a gente provar que realmente o que eu estou falando é verdadeiro, a gente vai fazer assim, olha, considere um caminho contínuo em G, ligando, que parta do 0, 0, certo? O que a gente vai provar é que esse caminho tem que ser constante, ou seja, esse caminho tem que ser sempre igual a 0, 0, portanto, jamais vai existir um caminho contínuo que saia do 0, 0 e chegue a qualquer ponto de x sem sair do G. Isso jamais pode acontecer, tá? Então, de fato, seja lambda um caminho em G, tá certo? Que comece no zero e vamos mostrar que esse lambda é um caminho constante. Eu imagino que vocês já entenderam que isso é suficiente para a gente provar que não tem como a gente unir qualquer elemento de x a esse ponto aqui por um caminho contínuo, porque o único caminho contínuo que passa por esse ponto é o caminho constante e, portanto, se ele une um ponto de x a esse ponto, ele não pode ser um caminho constante, tá? Portanto, não pode existir de fato. Beleza? Então, muito bem. Então, perceba uma coisa. Então, o que está acontecendo aqui, né? Vamos tentar desenhar aqui. Eu fiz um desenho aqui embaixo, mas eu não queria usar esse desenho aqui. Vamos tentar entender, então, o que é que está acontecendo aqui. Então, nós temos aqui o meu eixo coordenado. Vou tentar dar o meu máximo aqui para desenhar um gráfico minimamente decente da função cosseno de 1 sobre t, tá? Então, ele vem assim, começa a
fazer uns ciclos, e quanto mais próximo do zero, mais apertadinho vai ficando esses ciclos aqui. Certo? Acho que vocês já entenderam. Aqui eu vou parar por aqui. E é claro que isso aqui vai continuando até aqui, tá? E o que a gente está considerando o conjunto G, ele é a união desse conjunto aqui que eu acabei de desenhar com esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0, 0. O que a gente fez? Eu peguei um caminho contínuo em G que passa por esse ponto aqui, ok? Bom, esse caminho contínuo, por conta do contradomínio dele ser o G, que por sua vez é um subespaço de R2, você sabe que esse caminho ele tem duas coordenadas, ele tem duas funções coordenadas, né? A primeira coordenada você pode chamar de x de t, a segunda coordenada você pode chamar de y de t, onde x e y são funções de 0, 1 na reta, ok? O que acontece? Pelo fato de que g é uma função contínua, decorre daí que tanto x quanto y são funções contínuas de 0, 1 na reta. Então essas funções aqui elas são contínuas, certo? Essas duas funções aqui elas são funções contínuas. E além disso, perceba que se x de t for diferente de 0, todos os pontos que estão em G, que tem como abscissa um número diferente de 0, eles precisam estar em x. Tá certo ou não? Porque todos os pontos de x não têm abscissa igual a 0, porque o 0 não está na imagem, ele não está no domínio dessa função cosseno de 1 sobre t. Portanto, se você tem um t para o qual, se você tem um ponto para o qual o x de t ele é diferente de 0, necessariamente esse ponto de G ele vai ter que estar em x. Ora, e se ele está em x, é porque a segunda coordenada dele, que por sua vez aqui eu estou denotando por y de t, tem que ser cosseno de 1 sobre a primeira. Certo ou não? Porque ele vai ter que estar nessa região aqui, vai ter que estar nessa curva. E todos os pontos dessa curva são caracterizados pelo fato de que, dado um certo ponto x aqui, quando você olha para... Quando você pega um certo ponto x aqui, o ponto y, né? De tal forma que x, y pertence a g, é tal que o y ele vai ser o cosseno de 1 sobre x. Porque isso aqui é o gráfico dessa função, cosseno de 1 sobre t, correto ou não? Então, em suma, né, quando você pega um caminho contínuo em G que passa pelo ponto 0, 0, perceba que esse caminho, para sempre que o x de t for diferente de 0, isso significa que o y de t tem que ser o cosseno de 1 sobre x de t. Repetindo, porque se o x de t é diferente de 0, então você está falando de um par ordenado que mora em G, cuja abscissa é diferente de 0. Se a abscissa é diferente de 0 desse ponto, para ele pertencer a G, ele não pode estar nesse pontinho aqui, e portanto ele vai ter que estar no x, certo? E aí se ele estiver no x é porque o cosseno, a segunda coordenada é cosseno de 1 sobre a primeira, por isso que vale isso aqui. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse ponto aí, tá? Agora o que é que a gente faz? A gente vai chamar, então perceba, nós pegamos um caminho lambda, de 0, 1 chegando em G, que passa pelo ponto 0, 0, né? Lambda de 0 é igual a 0, 0, tá certo? E a gente simplesmente observou que esse caminho, sempre que a primeira coordenada é diferente de 0, a segunda é cosseno de 1 sobre a primeira, tá certo? Então agora a gente vai chamar de A o conjunto dos elementos, o conjunto dos números entre 0 e 1, de tal forma que x de t é igual a 0, certo? Quem que é x de t? É a primeira função coordenada desse caminho lambda, que sai de 0, 1 e chega no R2 no final das contas. A imagem dele de fato está contida em G, mas não deixa de chegar em R2. Ok? Então a gente está chamando de A o conjunto dos t's para os quais x de t é 0. E aí o que é que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que esse conjunto A aqui, que a gente acabou de definir, ele é não vazio, ele é aberto em 0, 1, e também é fechado em 0, 1. Por quê? Se ele for não vazio, aberto e fechado, lembre-se do seguinte, sempre que você tem um conjunto conexo, um espaço métrico conexo, o único conjunto que é aberto e fechado ao mesmo tempo nesse espaço métrico é o vazio ou então o conjunto todo, certo? Agora faz o seguinte, olha para esse espaço métrico aqui. Ele é conexo, porque 0, 1 é um subintervalo, é um intervalo da reta e, portanto, ele é um subconjunto conexo da reta.
E o A está contido nesse conjunto 0, 1, porque é o conjunto dos T's pertencentes ao 0, 1 que tem uma certa propriedade. Então, em particular, o A está contido em 0, 1. Ora, se eu provar que o A ele é aberto e fechado em 0, 1, pelo fato de 0, 1 ser conexo, isso significa que você só tem duas opções. Ou o A é vazio, ou então o A é o espaço todo 0, 1. O vazio ele não vai poder ser, porque a gente já vai provar que ele é não vazio. Como consequência disso, ele vai ter que ser igual ao espaço métrico 0, 1. Ora, então, se a gente for capaz... Então, acho que vocês estão de acordo comigo que, se nós formos capazes de provar que esse conjunto A, que é um subconjunto do intervalo 0, 1, ele é não vazio, ele é aberto e ele é fechado nesse espaço métrico, que é o intervalo 0, 1, então é porque ele é igual ao 0, 1 e, portanto, ele coincide com o intervalo 0, 1. Ou seja, o A é igual ao intervalo 0, 1. Ora, mas se o A for igual ao intervalo 0, 1, então isso significa que todo t pertencente a 0, 1 é tal que x de t é 0. Tá certo? Ora, e quando você para pensar nos elementos de G, aqueles pontos de G que tem como abscissa um número real 0, só tem um único ponto, que é o ponto 0, 0, porque todos os outros pontos de G, que não são esse ponto 0, 0, têm uma abscissa positiva. Certo? Porque estão no gráfico dessa função. Então, o que a gente está querendo provar no final o que a gente vai provar no final das contas, ou seja, provando que esse conjunto A ele é não vazio, aberto e fechado, a gente vai estar provando que o A é igual ao intervalo 0, 1 e como consequência disso, o caminho lambda vai ter que ser constante. Porque para todo t pertencente a 0, 1, isso aqui vai sempre ser igual a 0. E como o lambda de t está contido em G, se a primeira coordenada é 0, a segunda também tem que ser 0. Porque eu já falei para vocês que não existe nenhum outro ponto de G que tenha como primeira coordenada, que não existe um ponto de G que tenha como primeira coordenada 0 e a segunda coordenada qualquer coisa diferente de 0. Então, isso força que lambda de t vai ser igual ao ponto 0, 0 para todo t pertencente a 0, 1. Ok? Então, ou seja, o que a gente precisa provar o quê? Pura e simplesmente que o A é diferente do vazio, que o A é fechado e que o A é aberto. Certo? Precisamos provar essas três coisas. Tem duas que são imediatas, tem uma que é menos imediata. Tá? Bom, que o A é não vazio é direto. Por que é direto? Porque o 0 ele é um elemento de A. Por que ele é um elemento de A? Porque vamos lembrar que o 0... ele é tal, vamos lembrar que o lambda de 0 é por definição, né, tal como a gente tomou o lambda de t igual a 0 é igual a 0, 0. Tá certo? Então, pergunta-se, será que o A é não vazio? Sim, por quê? Porque o 0 pertence ao A, o 0 tem essa propriedade. X de 0 é igual a 0, porque lambda de 0 é igual ao par 0, 0. Em particular, x de 0 é 0. Correto ou não? Então, realmente, pelo fato de que 0 pertence a A, isso implica que o A é não vazio. Beleza. Agora o que a gente precisa provar? Que ele é fechado e que ele é aberto. Vamos começar provando que ele é fechado porque é mais simples. Como é que eu sei que o conjunto A ele é fechado? Ora, porque ele é a imagem inversa de um fechado por uma aplicação contínua. Perceba só. O x ele é uma aplicação contínua de 0, 1 em R. Por quê? Porque ele é a primeira função coordenada de um caminho contínuo. Vamos lembrar que um caminho é contínuo sem somente ser as suas funções coordenadas também o são, ok? Então, em particular, x é contínuo. Ora, então, a imagem inversa de 0 por essa função x é assim. Como o subconjunto da reta formado apenas pelo ponto 0, como isso é um subconjunto fechado da reta, então a imagem inversa de um conjunto fechado de qualquer espaço métrico por uma função contínua vai também ser um subconjunto fechado. Então, pelo fato de que o A é a imagem inversa do 0 pela função x, decorre daí que o A é fechado. Perfeito ou não? E de fato, né, o A é realmente a imagem inversa do 0. Por quê? Porque é o conjunto dos caras de 0, 1, tal que x de t é 0. Então isso aqui nada mais é do que a imagem inversa do 0 pela função x. Isso aqui nada mais é do que x a menos 1, tá certo? Do conjunto formado apenas pelo número 0. Perfeito? Muito bem, então o A realmente é fechado. Muito bem, pessoal, então a gente já provou, né, que o A ele é um conjunto aberto, a gente já provou que o A também é a gente já provou que o A ele é um conjunto não vazio, a gente já provou que o A é um conjunto fechado, e agora a gente vai provar que de fato o A também é um conjunto aberto, ok?
Então como é que a gente vai fazer para provar que o A é um conjunto aberto? Ora, a gente vai pegar um ponto de A e vai provar que ele é um ponto interior a A, ok? Então considere aí A minúsculo um elemento de A maiúsculo, e aí pelo fato dele estar em A maiúsculo, ele tem que satisfazer as propriedades que todos os elementos de A maiúsculo satisfazem, ou seja, o A minúsculo ele é um elemento do intervalo 0, 1 e x de A é igual a 0, ok? Porque todos os elementos de A maiúsculo têm essa propriedade e é só olhar na definição. Bom, o que acontece? Como lambda é uma função contínua, né, porque é um caminho contínuo, então o que você sabe? Pela definição de lambda, em particular lambda é contínua no ponto A, né, nesse elemento A minúsculo, então você sabe que para todo epsilon positivo existe um intervalo centrado em A, um intervalo dentro do intervalo 0, 1, centrado em A, um intervalo aberto, de tal forma que para todo t nesse intervalo, a distância entre lambda de t e lambda de A vai ser menor do que aquele epsilon que você prefixou, tá certo? Bom, em particular, se a gente tomar o epsilon igual a 1, o fato de que lambda é contínuo implica que existe uma bola aberta I maiúsculo em 0, 1, centrada no ponto A, tá certo? De tal forma que, para todo t pertencente a I, a distância entre lambda de t e lambda de A vai ser menor do que 1, certo? Ora, mas essa distância é medida segundo a métrica que nós temos no contradomínio do lambda. E vamos lembrar que o lambda é um caminho de I em G, mas a gente está enxergando o G como sendo um subespaço métrico do R2, tá certo? Então, o bonito da métrica usual do R2, né? Então nós temos que essa distância entre lambda de t e lambda de A é nada mais do que a norma da diferença entre eles, tá? Então, em particular, a continuidade de lambda nos fornece que todo elemento de I maiúsculo tem a propriedade de que norma de lambda de t menos lambda de A é menor do que 1. Só que tem uma coisa, lambda de A minúsculo é igual a 0. E por que lambda de A minúsculo é igual ao par ordenado 0, 0? Porque, veja bem, nós sabemos o seguinte, a gente sabe que lambda de t ele é igual ao quê? Ele é x de t, y de t, certo? Muito bem, então isso significa que lambda de A vai ser x de A, y de A. Muito bem, só que nós já sabemos que esse A minúsculo está dentro do... Nós já sabemos que esse A minúsculo ele é tal que x minúsculo de A é 0. Então isso daqui, no final das contas, é 0 y de A. Só que tem uma coisa, o lambda é um caminho que pertence a G, ele é um caminho cujo contradomínio está em G. Conjunto imagem, desculpa, está em G. Então nós sabemos que esse ponto aqui, ele é um ponto que pertence a G. E quando a gente olha para o G, pela definição do G, perceba que ele é o quê? Ele é a união do ponto 0, 0, tá certo? Com o conjunto x. Quem que é o conjunto x? É a imagem da função cosseno de 1 sobre t, tá certo? Quando considerado o domínio sendo o domínio zero aberto até mais infinito. E o que ocorre é o seguinte, todos os pontos desse conjunto, eles não têm a abscissa igual a 0. Não tem sequer um ponto desse conjunto que tenha abscissa igual a 0. Eu estou falando de x, certo? Por quê? Porque o ponto 0 ele é um ponto que não pertence ao domínio da função cosseno de 1 sobre t. Então não existe ponto que pertença ao gráfico da função cosseno de 1 sobre t, tá certo? Que tenha como abscissa um ponto que não está no domínio, em particular o ponto t igual a 0. Então isso significa que se esse ponto pertence a G, necessariamente pelo fato de que a primeira coordenada é 0, a segunda também tem que ser 0, porque na verdade esse ponto aqui é igual a esse cara aqui. É esse ponto aqui, tá certo? Então é por esse motivo, pessoal, que o lambda de A é igual a 0, 0, e por esse motivo, norma da diferença entre lambda de t e ele vai dar a norma de lambda de t e nada mais do que isso, ok? Então, em particular, o que a gente foi capaz de provar é o seguinte, a gente foi capaz de provar que todo elemento de I maiúsculo tem essa propriedade. Olha, para todo t pertencente a I maiúsculo, norma de lambda de t é menor do que 1. Ponto final. Isso daí está provado, certo? Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte. Perceba uma coisa. O I, ele é um intervalo dentro do intervalo 0, 1 que está centrado no ponto A, certo?
E você sabe que x ele é uma função contínua, né? Porque ele é a primeira coordenada de um caminho que é contínuo. Então, a imagem de um intervalo por uma função contínua, né, da reta na reta, é também um intervalo. Por quê? Porque o i ele é um intervalo, por esse motivo ele é conexo. O x é contínuo, então a imagem de i pela x é um subconjunto conexo da reta, e os subconjuntos conexos da reta são precisamente os intervalos. Vocês já viram isso lá no curso de análise. Então, como consequência disso, pessoal, nós sabemos que como i é um intervalo e x é uma função contínua, decorre daí que x de i também é um intervalo, certo? Além disso, o x de i contém o zero, tá certo? Por que ele contém o zero? Porque o x de a é zero. Perceba? X de a é zero. Então, dentro dessa imagem aqui, nós temos o ponto zero. Por quê? Porque o x de a e o a é o centro desse intervalo i, tá certo? Ele é um elemento desse intervalo i. O x de a é zero. Então, isso significa que existe um elemento de i de tal forma que x dele dá zero. Então, isso significa que o zero pertence a x de i. Perceba? Perfeito? Muito bem. Então, o que acontece? Bom, nós já sabemos então que x de i... O que nós sabemos de x de i? Primeiro, que é um intervalo. Segundo, que contém o zero, certo? Pois bem, eu afirmo, e nós vamos demonstrar aqui, que de fato o x de i é somente o zero. Não tem mais ninguém nesse intervalo que não seja o próprio ponto zero. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos supor aqui apenas por um minuto que nós tenhamos provado isso. Então suponha que realmente x de i é zero. Ora, se x de i for igual a zero, então isso vai significar que o i está contido em A. Por quê? Porque veja, se x de i é zero, então isso significa que x de t, para todo t pertencente a i, é igual a zero. E os elementos de A eram caracterizados por ter essa propriedade, por x dos elementos serem justamente zero. Então, se x de i, se a imagem do conjunto i, né, do intervalo i pela função x, é igual a somente o zero, então isso significa que de fato o i está contido em A. E aí vamos lembrar que o i nada mais era do que um intervalo aberto que continha o A no seu interior. Então isso significa que o A minúsculo é um ponto interior ao A maiúsculo. E como o A minúsculo era um ponto arbitrário que a gente tomou dentro do A maiúsculo, isso significaria que o A é um conjunto aberto e, portanto, ele é vazio, fechado e aberto. Portanto, ele tem que ser o intervalo 0,1 e está finalizada a demonstração. Tudo bem? Ou seja, perceba como é que é suficiente para que nós terminemos o argumento, provar pura e simplesmente que x de i é zero. É só isso aqui que a gente precisa provar. Beleza? Muito bem. Como é que a gente prova que a imagem de i pela x é zero? Ora, vamos supor por contradição que não é. Beleza? Então vamos supor por contradição que existe um certo x0, beleza? Ou seja, vamos supor que, na verdade, esse intervalo aqui, ele é um intervalo aqui centrado no zero, tal como esse aqui que eu desenhei. Em particular, se isso acontecer, vai ter que existir um x0 positivo pertencente a x de i. Tá certo? E aí a gente vai ver que isso vai gerar uma contradição. Então perceba só. De fato, se existisse x0 pertencente a xi com x0 positivo, o que seria possível a gente fazer? Vamos lembrar o seguinte, pessoal, que essa curva aqui, cujo gráfico a gente está denotando por x maiúsculo, ele era a curva da função cosseno de 1 sobre t. Isso daqui é uma cossenoide, digamos assim, que vai ficando cada vez mais espremida, de tal forma que quanto mais você se aproxima do zero, mais picos você vai tendo para cima e para baixo. Tá certo? Em particular, o que é possível a gente fazer? Veja bem, nós sabemos que x de i é um intervalo. Nós sabemos que o zero pertence ao x de i e sabemos que o x0 também pertence ao x de i. E sabemos que x0 é estritamente maior do que zero. Bom, já que x de i ele é um intervalo, então entre dois pontos dele você tem... Desculpa, se você pega qualquer ponto intermediário entre dois pontos de x de i, esse ponto vai ter que também pertencer a x de i. Porque justamente o fato dele ser um intervalo é essa propriedade que caracteriza os intervalos da reta. Se você pega dois pontos dele, todos os pontos intermediários também têm que pertencer a ele. Ok? Então como é que a gente faz? Você faz o seguinte, olha. Ora, não existe um x0 nesse intervalo que é positivo? Sim. Pois então você pegue um número adequado entre 0 e x0, tá certo?
de tal forma que esse número seja a abscissa de um ponto que está em cima desse gráfico que bata justamente nessa curva aqui de cima. Tudo bem? Então aqui deixa eu tentar desenhar um pouquinho mais dessa curva para que a gente consiga verificar. Perceba que essa curva faz assim, né? Ela vai espremendo aqui cada vez mais. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo fazer isso. Essa curva vai espremendo cada vez mais. Em particular, você pode fazer o seguinte. Você pode muito bem, já que x0 é positivo, já que x0 é maior do que zero e tanto o x0 quanto o zero pertencem a x de i, e também pelo fato de que x de i é um intervalo, então é possível nós encontrarmos, por exemplo, um n natural, de tal forma que esse número da forma 1 sobre 2π vezes n é tanto positivo quanto menor do que x0. Isso daí decorre pura e simplesmente pelo fato de que 1 sobre 2πn é uma sequência que converge para zero. Então, dado x0 positivo, uma hora você fica à esquerda desse ponto, tá certo? Só que tem uma coisa. Veja, x0 pertence a i. Você sabe que x0 pertence a i, 0 pertence a i, e esse ponto é intermediário entre os dois. Desculpa, não é a i, a x de i. x0 pertence a x de i, 0 pertence a x de i, e esse ponto ele é intermediário aos dois. O que isso significa? Como esse ponto é um intervalo, decorre daí que esse ponto 1 sobre 2πn também pertence a x de i, porque x de i é um intervalo, certo? Ora, mas esse ponto aqui, se ele pertence a x de i, isso significa que existe um certo t0 pertencente a i, de tal forma que x de t0 é igual a 1 sobre 2πi. 1 sobre 2π vezes n, tá certo? E aí, o que acontece quando você olha para o lambda desse t0? Ora, o lambda desse t0 é assim, vai ser igual a x de t0, vírgula, y de t0, certo? Só que quando o x de t0 é positivo, nós já observamos lá em cima que o y de t0 é igual a cosseno de 1 sobre x de t0, certo? Pois bem, esse daqui é o x de t0, esse daqui é o x de t0, e esse daqui vai ser o y de t0. E por quê? Veja, y de t0 vai ser cosseno de 1 sobre x de t0. Por quê? Porque x de t0 é positivo. O que vai dar isso aqui? Cosseno de 1 sobre, quem que é x de t0? 1 dividido por 2πn. Quanto que dá o cosseno disso tudo aqui? Cosseno de 2πn. Quanto é que dá o cosseno de 2πn? 1, certo? Esse ponto t0 que a gente pegou, que poderia ser, por exemplo, se eu der um zoom aqui, olha, o t0, por exemplo, poderia ser esse cara aqui, olha, esse daqui. Por quê? Porque esse ponto é um ponto do tipo 1 sobre 2, desculpa, esse daqui não é o t0, é o x de t0, tá? Você poderia pegar o x de t0 vai ser justamente esse cara, de tal forma que o y dele vai dar o quê? Vai dar esse daqui que é 1. E aí quando você olha para o par ordenado x de t0, y de t0, vai dar o lambda de t0, certo? Que é esse ponto aqui em cima. E aí você vai ter problema, porque, veja, pelo fato de que você supôs que isso daqui é falso, você conseguiu a existência de um t0 em i, de tal forma que lambda de t0 é esse par ordenado aqui. Qual que é o problema disso? Veja, a gente já provou que para todo elemento de i, norma de lambda desse cara é estritamente menor do que 1. E quando você olha para esse t0 que pertence a i, norma de lambda dele, por ser um vetor que é algo positivo e no outro lado é 1, a norma desse vetor é estritamente maior do que 1. Tá certo? Então, em particular, o que você está provando é que isso daqui é falso. Mas você já provou que isso aqui é verdadeiro. Então nós temos uma contradição com algo que nós sabemos que é verdadeiro, que é esse fato aqui. Tá certo? Então essa contradição veio de você supor que x de i era diferente desse conjunto, então é porque de fato ele é formado apenas por esse conjunto. E aí está encerrada a demonstração de que A é um conjunto aberto. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem. O que é para ficar desse exemplo na cabeça de vocês? Eu sei que ele é um pouco técnico, né? Talvez alguns de vocês, muitos talvez, não vão lembrar disso daqui a um certo tempo, né?
Mas o que precisa ficar na cabeça de vocês é que é o seguinte, pessoal. O conceito de conexidade por caminhos é como se fosse um aprimoramento, é uma depuração do conceito de conexidade, tá? Porque toda função, todo conjunto que é conexo por caminhos, ele é conexo, então ele preserva aquelas boas propriedades, só que você está depurando um pouco mais, é uma coisa um pouco mais intuitiva. É como se um conjunto que é conexo por caminhos, ele está mais próximo daquilo que idealmente a gente enxerga como sendo a conexidade, do que aquele conceito que foi inicialmente definido, tá? Mas lembra, os dois são importantes, porque os dois são invariantes topológicos, ok? Então muitas vezes você consegue provar que dois espaços métricos ou topológicos, eles não são homeomorfos, e pode ser que os dois são conexos, tá certo? Entretanto, um é conexo por caminho e o outro não é. Então por esse motivo você consegue provar que eles dois não são conexos, então que eles dois não são homeomorfos. Então os dois conceitos são importantes, tá? Vocês precisam ter isso em mente. Beleza, pessoal? Muito bem. Bom, agora vamos mudar um pouco o assunto e vamos começar aqui um conteúdo de uma outra parte do curso, tá certo? Que é quando, basicamente, pessoal, de conexidade por caminhos e de conexidade eu já encerrei, tá certo? Existiria sim ainda outras coisas para serem ditas, por exemplo, a gente poderia, talvez até deveria falar, né, de componentes conexas, tá certo? Que basicamente é uma forma aí de você repartir um espaço métrico em subconjuntos que são conexos maximais, digamos assim, tá certo? Isso daí induz uma partição do espaço métrico, onde no final das contas essas componentes conexas acabam por ser as classes de equivalência, tá certo? Mas enfim, isso daí vocês podem encontrar nos livros aí do Elon, enfim, qualquer livro de espaços métricos, introdução à topologia, você encontra esse conceito de componentes conexas, tudo bem? Infelizmente não dá tempo de falar de tudo, porque o nosso tempo não é tão generoso assim, né? Por conta de nós termos poucos meses aí para finalizar o curso, tá certo? Mas existe ainda esse conceito que eu aconselho aqueles que tenham curiosidade de procurar se inteirar a respeito disso. Tudo bem, pessoal? Bom, então, encerrada essa parte de conexidade, né, encerrada por hora essa busca por invariantes topológicos, agora a gente vai falar um pouco a respeito de sequências em espaços métricos, tá certo? Bom, é assim, quem fez um bom curso de análise na reta, ou seja, quem estudou com detalhes aquele capítulo 3 do livro do Elon, aquele mais fino de análise real, não vai ter dificuldade de entender aquilo que a gente vai fazer aqui. Por quê? As definições são muito parecidas, as demonstrações são muito parecidas, tá certo? E aqui nós conseguimos provar um pouco menos do que o que se faz lá, porque lá, como você estava na reta real, a reta real tem muito mais propriedades do que um espaço métrico aí arbitrário, tá certo? Ela também tem uma propriedade de corpo, né? Você consegue trabalhar algebricamente com os elementos lá dentro, coisa que você não consegue fazer em qualquer espaço métrico, tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente vai fazer o que dá para fazer, digamos assim, estudando sequências em espaços métricos, tudo bem? Bom, então, vamos estudar então sequências em espaços métricos. Bom, definição. O que vem a ser uma sequência em um espaço métrico? Bom, vamos lembrar o que era uma sequência de números reais. O que era uma sequência de números reais? Mais do que uma lista ordenada e infinita de números reais, o que estava por trás disso era, na verdade, uma função definida de n em R. Vocês já viram isso, ok? Pois bem, aqui a definição de sequência em espaços métricos é absolutamente a mesma. É uma generalização imediata disso, tá? Então, uma sequência num espaço métrico M vai ser o que no final das contas? Vai ser uma função x de n em m, certo? Vai ser uma função x saindo do conjunto dos números naturais e chegando em m. Ponto final. Isso é uma sequência, ou seja, é uma função que a cada número natural associa um ponto no espaço métrico, tá certo? Ocorre que, em geral, a notação através da qual a gente tem contato com as sequências não é essa. A notação que a gente tem, né, mais comumente utilizada, é o seguinte. Em geral, a gente denota uma sequência por uma lista ordenada infinita, onde na primeira coordenada a gente coloca a imagem do número natural 1 pela função x que define a sequência, coisa que a gente define por x de 1. Depois, na segunda posição, a gente coloca a imagem do número natural 2 pela função x que define a sequência, que é o que a gente denota por x subíndice 2, e faz isso com todos os números naturais, ok?
Ou então a gente pode, de maneira ainda mais sucinta, né, escrever uma sequência, denotar uma sequência como sendo x de n para n natural, aonde o termo geral aqui da sequência, digamos, né, esse x de n é o quê? É a imagem do número natural n pela função x que define essa sequência. Tudo bem, pessoal? Então aqui nesse finalzinho de aula, a gente vai basicamente se restringir a dar algumas definições, tá? E fazer demonstrações mais elementares. Tudo bem, pessoal? É só mesmo para a gente aproveitar o nosso tempo para não ficar muito conteúdo para a aula seguinte, tá? Então aqui a gente já fez essa parte mais chata, né? Que é essa parte de definições em geral. Muito bem, então já sabemos o que é uma sequência em um espaço métrico, tá? Bom, vocês também devem se lembrar do conceito de subsequência que vocês viram lá de números reais. Bom, quando você tinha uma sequência de números reais, ou seja, uma lista infinita e ordenada de números reais, se você escolhesse de maneira ordenada uma quantidade infinita desses pontos, você formava uma sublista daquela primeira lista, tá certo? Que era o que a gente chamava de uma subsequência da sequência, ok? Ora, mas quando você para de olhar para uma sequência como sendo uma lista infinita e ordenada e passa para olhar para uma sequência como sendo uma função de n em m, que no final das contas é a mesma coisa, tá certo? Só a notação que muda. O que vai vir a fazer o papel de uma sublista dessa lista que você acabou de colocar, que você acabou de falar, é nada mais do que uma restrição da função que determina uma sequência a um subconjunto infinito dos naturais. Beleza? Então, escrevendo de maneira matemática tudo isso que eu falei. Dada uma sequência em m qualquer, ou seja, uma função de n chegando no espaço métrico n, qualquer restrição dessa função x a um subconjunto infinito dos naturais é chamada de uma subsequência de x. Ok? Ou seja, né, se n' for um subconjunto infinito dos naturais, então x, quando restrito a n', vai ser uma subsequência, certo? Ocorre que, por convenção e apenas por isso, a gente costuma sempre denotar os elementos de n' de maneira ordenada, tá certo? Você consegue colocar uma ordem total ali dentro, aonde dois números, os dois elementos, claro que aqui você escreve o n' na notação de conjunta sem repetir nenhum conjunto, e nada impede de você fazer isso colocando os elementos em ordem estritamente crescente. Então, os elementos de n' você renomeia eles de tal forma que o menor deles vai ser o n1, depois excluindo o n1, o menor dos que restaram você chama de n2, excluindo o n1 e n2, o menor dos que restaram você chama de n3 e assim por diante, tá? Então, se você usar essa notação, né, se o n' for denotado dessa forma, que é aquele subconjunto infinito dos naturais, que vai ser o domínio da nossa subsequência, essa restrição de x ao n', que vai ser uma subsequência, você pode denotar dessa forma assim. Ó. Essa subsequência você pode denotar como sendo x subíndice n1, x subíndice n2, x subíndice nk e assim por diante. Ou ainda de maneira mais, digamos assim, podemos dizer mais sucinta ainda e mais interessante ainda, você pode denotar pura e simplesmente como sendo xnk para k natural. Você enxerga o k como sendo o índice aqui. Por que essa notação é interessante? Porque é o seguinte, do ponto de vista a rigor, se você olhar para essa definição aqui que eu dei, quando você pega uma subsequência cujo domínio é um subconjunto próprio dos naturais, ou seja, um subconjunto dos naturais que é infinito, que porém é distinto de todo o conjunto dos números naturais, a rigor, essa subsequência não seria uma sequência. Porque uma sequência é uma função que tem como domínio n e não um subconjunto próprio dele, tá certo? Só que no final das contas, se você indexa, né, os elementos aqui de n', por isso que se exige que esse conjunto seja infinito, tá? Como esse conjunto é infinito, você consegue uma bijeção de n' com n no final das contas. E aqui a gente já está falando qual que é a bijeção. É a bijeção que está pegando o número natural 1 e está associando a esse cara, está associando a esse cara, o número natural 2 está associando a esse cara, o número natural k está associando a esse cara. Então, dada essa bijeção que está explicitada por esses subíndices aqui quando k varia, você pode enxergar uma subsequência como sendo uma sequência no final das contas. Tá certo? Na verdade vai ser como se fosse a composta.
daquela função que sai de n, chega em n', que que pega k e leva em nk, com a própria função x, que já era a sequência que estava lá definida de n na reta. Tá certo? Claro que aí você vai ter que restringir ela ao n'. Desculpa, de n em m, né? Que você vai ter que restringir ao n'. Então, no final das contas, toda subsequência, embora não seja a rigor uma sequência, ela pode ser enxergada como sendo uma sequência. Tudo bem? E é assim que nós faremos. Então, quando eu escrevo nessa notação aqui, essa subsequência, eu estou olhando para uma sublista infinita e ordenada que foi obtida a partir da lista que é definida pela função x, a partir da sequência que é definida pela função x. Ok? Então, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, o primeiro elemento dessa sequência, depois você pega o terceiro, depois você pega o quinto, o sétimo, o nono. Com isso, você está formando uma sublista infinita que vai ser x1, x3, x5, x7, x9 e assim por diante, o que vai ser uma subsequência, onde esse n subíndice k poderia ser escrito como sendo 2k mais 1 para k natural. Tá certo, pessoal? Enfim, vocês já viram esse tipo de coisa no curso de análise, por isso que eu não vou ficar batendo em cima disso, ok? Então isso que é uma subsequência de uma sequência de números reais. Bom, ainda algumas outras definições, né? Então o que acontece? Dado uma sequência de pontos, né, num espaço métrico, a gente diz que essa sequência é limitada quando o conjunto dos elementos dessa sequência, veja, se você tem uma sequência em um espaço métrico, você tem o quê? Uma família infinita de pontos do espaço métrico. Agora, olhe para o conjunto formado por essa família. Esse conjunto, quando ele é um subconjunto de M que é limitado, ou seja, quando ele é um subconjunto de M que cabe todo mundo dentro de uma bola fixa, então você fala que essa sequência é uma sequência limitada. Ok? Em particular, a gente poderia ter definido assim: Xn é uma sequência limitada se existir um K positivo de tal forma que a distância de Xn até um certo ponto A fixo, que pertence a M, é menor ou igual do que K para todo N natural. Certo? Poderia fazer isso. Eu já visto que isso aqui significa, no final das contas, que esse conjunto aqui ele é limitado. Ok? Muito bem. Dizemos uma outra definição que também vocês praticamente já viram esse filme, digamos assim, né? A estrutura métrica que nós temos em M, ela, embora seja bem mais fraca do que aquela que nós temos na reta, ela ainda é suficiente para que a gente possa, por exemplo, definir o conceito de convergência de uma sequência. Tá certo? Então, dizemos que um ponto A de M, ele é o limite de uma certa sequência Xn de M, quando? O que eu vou colocar aqui? Uma generalização imediata do conceito, da definição de convergência de uma sequência de números reais Xn para um ponto, para um número real A, certo? Então, a gente diz, né, que a sequência Xn converge para o número A quando? Para todo epsilon positivo, existir um epsilon positivo de tal forma que, se n for maior ou igual do que n0, então a distância de Xn até A é menor do que epsilon. Ou seja, o Xn pertence à bola aberta de centro A e raio epsilon. Ok, pessoal? Quando vocês estavam com números reais, como é que era essa definição? Essa definição era assim: Xn convergia para A, onde Xn e A são todos números reais, se e somente se para todo epsilon positivo existia um n0 de tal forma que n maior ou igual do que n0 implicava no quê, né? Implicava que módulo de Xn menos A é menor do que epsilon. Ora, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que, segundo a distância euclidiana na reta, a distância de Xn até A é menor do que epsilon. Então, o que estava sendo dito é que, pura e simplesmente, o Xn pertencia à bola aberta de centro A e raio epsilon com respeito àquela distância euclidiana, a distância usual da reta. Então, é por esse motivo, pessoal, que isso aqui nada mais é do que uma generalização imediata daquilo que vocês já viram. Tudo bem, pessoal? Muito bem. E aí, né? Nesse caso, ou seja, quando uma sequência Xn ela converge para um certo ponto do espaço métrico A, então a gente denota isso por limite de Xn igual a A. Então veja bem, até esse momento, quando nós escrevemos isso daqui, o que eu estou querendo dizer não é que o ponto do espaço métrico M, que é o limite de Xn quando n vai para infinito,
é igual ao ponto que está do lado direito, que é o ponto do espaço métrico A. Não é isso que eu estou falando. Porque o que está do lado esquerdo, a princípio, não define um ponto no espaço métrico. Não é assim que a gente faz essa leitura por enquanto. Daqui a pouco sim a gente vai poder ler isso da forma como eu acabei de falar. Mas ainda não, tá certo? Por enquanto, quando eu escrever que o limite de xn quando n vai para infinito é igual a A, o que nós estamos querendo dizer é que vale essa proposição composta aqui. Para todo epsilon positivo, existe um n0 natural para o qual essa implicação é verdadeira e ponto final, só isso. Certo? Mais para frente sim a gente vai enxergar isso aqui como sendo uma igualdade entre dois pontos de um espaço métrico, tudo bem? Isso tem a ver com o conceito de unicidade de uma sequência, porque quem falou que essa sequência não pode convergir para dois números distintos, para dois pontos distintos de um espaço métrico? Pode parecer absurdo isso, mas existem estruturas matemáticas que dão margem para essas coisas acontecerem, e é uma estrutura que está muito colada nessa que a gente está estudando. De fato, é uma estrutura que basicamente é o motivo pelo qual nós estamos estudando espaços métricos, que são os espaços topológicos. Ok? Daqui a pouco eu vou falar para vocês que existem sequências em espaços topológicos que convergem para dois pontos distintos. Isso pode acontecer para espaços topológicos aí mais patológicos, ou seja, um pouco mais bizarros, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Muito bem. Então, observação imediata, né? Quando existe um ponto do espaço métrico para o qual a sequência xn converge, nós dizemos que a sequência é convergente. Caso contrário, nós dizemos que a sequência ela é divergente em n, ok? Então, muito bem. Então, veja, então perceba só. Para que xn seja uma sequência convergente em m, é necessário que exista um A pertencente a m, que seja o limite de xn, tá? Então, por exemplo, se você está lá na reta real, você pega uma sequência de números racionais que converge para um número irracional, essa sequência em Q, ela não é convergente. Ela vai ser convergente em R, mas em Q não. Beleza? Vocês também já viram isso. Muito bem. Proposição 1. Primeira proposição aqui que a gente vai provar. Tem um resultado análogo no livro do Elon, lá de análise real, que eu já falei para vocês. E o enunciado dessa proposição é muito simples e diz o quê? Diz que toda sequência convergente ela é limitada, ok? Por que toda sequência convergente é limitada? Bom, isso é muito intuitivo, né? Porque se você está olhando para uma sequência que está se aproximando de um certo ponto A, que é o limite dela, então não é difícil a gente imaginar que você consegue colocar todo mundo dessa sequência dentro de uma bola aberta suficientemente grande, ok? Não é difícil de imaginar isso, tá? E de fato a gente consegue. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. Bom, quer dizer, uma das formas de se fazer é assim. Muito bem, seja xn uma sequência que converge para A, tá? Então aqui no meu enunciado, xn é uma sequência que converge para um certo ponto A. Então, dado epsilon igual a 1, nós sabemos o quê? Nós sabemos que existe um n0 natural, de tal forma que se n for maior ou igual do que n0, então xn pertence à bola de centro A e raio 1. Por quê? O que nos diz isso é a definição. Para todo epsilon existe um n0 que cumpre essa propriedade, em particular para epsilon igual a 1. Certo? Então, ou seja, construímos aqui uma bola de centro em A e raio 1, tá certo? Imagina que esse aqui é o ponto A. Construir aqui uma bola aberta de centro A e raio 1, de tal forma que para todo n maior ou igual do que n0, essa bola faz de conta que é uma bola aberta, tá? Eu reinstalei aqui o software e ainda não coloquei aquele pacote que me permite construir uma circunferência pontilhada aqui, tá? Então a gente sabe que para todo n maior ou igual do que n0, xn pertence a essa bola e não sai mais. Tudo bem? Então esses daqui são os xn que pertencem à bola de centro A e raio 1, ok? Imagina que esse raio aqui é 1 e que esse centro é o ponto A. Bom, então o que acontece? Se você pega um K, por exemplo, que é igual ao máximo entre 1 e a distância de xn até A para todo n menor ou igual do que n0, então como é que é esse K? Esse K é o seguinte, olha, faz assim, mede a distância, faz assim. Mede a distância de x1 até A,
mede a distância de x1 até A, mede a distância de x2 até A, x3 até A, x4 até A, x5 até A. Faz isso até o até o n0. Vai medindo essas distâncias aqui. Aí você pega o máximo entre 1, que é o raio dessa bola, e todas essas distâncias que você já computou. Pega o máximo entre esses números, certo? É uma quantidade finita de números, você pega o máximo. O que acontece? Xn vai obviamente pertencer, ok? Se o K for desse jeito que eu acabei de falar, o Xn vai pertencer a essa bola aberta de centro A e raio K, maiúsculo, para todo o N natural. Por quê? Ora, você tem duas opções com respeito a N. Ele pode ser maior ou igual do que N0, ou ele pode ser menor do que N0. Se ele for maior ou igual do que N0, você sabe que a distância entre Xn e A é menor do que 1. A distância, você vai saber que é assim, se o N for maior ou igual do que N0, então a distância entre Xn e A é menor do que 1, e 1, por ser um elemento de uma lista cujo máximo é K, isso aqui é menor ou igual do que K, certo? Portanto, Xn vai pertencer a essa bola aqui, no caso do N ser menor ou igual do que N0. Se, por outro lado, o N for maior do que N0. Então, o que isso significa? Isso significa, desculpa, o contrário, né? Se o N for, isso, claro. Agora, se o N for estritamente menor do que N0, então quando você olha para o Xn e você olha para a distância dele até o A, veja, o Xn é um desses caras aqui. E quando você definiu o K, você levou em conta todas essas distâncias. Então, a distância de Xn, nesse caso, até A, vai ser menor ou igual do que K, por quê? Porque dentro da lista cujo máximo é K, esse número consta. E é claro que todo elemento, todo número real, é menor ou igual do que o máximo de uma lista que o contenha. Isso é óbvio, ok? Então, por esse motivo que também decorre que se n for menor do que K, basicamente poderia ser inclusive menor ou igual, essa distância também é menor ou igual do que K, tá certo? Então aqui, basicamente, eu poderia colocar, na verdade eu deveria colocar tipo um K mais 1 aqui, né? Para não correr o risco dele não estar na bola aberta, porque ele poderia ser supostamente igual a K, a essa distância. Então pega K mais 1 e aí tá feito, tá? Certo? Seguramente na bola de centro A e raio K mais 1 ele tá, ok? Porque essa distância vai ser menor do que K, que é menor do que K mais 1, e esse número também é estritamente menor do que K mais 1. Tudo bem, pessoal? Enfim, uma demonstração simples, porém extremamente importante que vocês aprendam e saibam reproduzir. Tudo bem? Porque se não souber fazer uma coisa desse tipo, é porque eu sei que realmente está com bastante dificuldade no conteúdo, tá? Bom, então toda sequência convergente ela é limitada. E aí, será que a recíproca é verdadeira? Não é, vocês sabem que não. Para quem se lembra um pouco de análise na reta, por quê? Você pode, por exemplo, pegar um exemplo na reta de uma sequência que ela é limitada e não é convergente. Pega a sequência menos 1 elevado a n, para n natural. Que sequência é essa? É a sequência menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Essa sequência ela é limitada porque o conjunto dos elementos da sequência é formado somente por dois pontos, que é 1 e menos 1, que portanto é um subconjunto finito de um espaço métrico, portanto é limitado. E por outro lado, essa sequência não é convergente, né? Porque ela fica pulando entre menos 1 e 1, portanto não se aproxima de qualquer número real, tá? Então essa sequência é um contra-exemplo que fala que a recíproca é falsa. Não é toda sequência limitada que é convergente, mesmo em espaços métricos, tá? Mesmo na reta isso daí já valia. Bom, agora vamos para o nosso último resultado da aula de hoje, né? Que é essa proposição que fala o seguinte: o limite de uma sequência convergente em um espaço métrico é único. Ressalto essa expressão, espaço métrico. A estrutura mais genérica que vocês podem... a estrutura mais genérica, né, global, digamos assim, mais genérica que vocês podem encontrar aonde esse resultado é verdadeiro é essa estrutura aqui, a estrutura de espaços métricos, tá certo? Quando você vai para espaços topológicos, você perde essa propriedade. O que eu estou querendo dizer? Que, tal como nós definimos, na verdade inspirados pela definição de convergência de uma sequência em espaços métricos, a gente pode definir o que vem a ser uma sequência convergente em um espaço topológico, tá certo? Depois eu posso falar um pouco a respeito disso, como curiosidade aí.
Então, tal como definido para espaços topológicos o conceito de convergência, por conta de você perder a métrica, né? Por conta de você ter que trocar bolas abertas por conjuntos abertos, que podem ser algo um pouco mais bizarros do que simplesmente bolas abertas, pode acontecer uma bizarrice do tipo você ter uma sequência em um espaço topológico que, segundo a definição que a gente pode dar, essa sequência converge para dois pontos distintos. Isso sim pode acontecer, tá certo? Se você tem um espaço topológico que não tem uma certa propriedade, que, digamos assim, dá uma certa regularidade para o espaço, podemos dizer assim, esse tipo de coisa pode acontecer, certo? Então, pessoal, esse resultado pode parecer imbecil, digamos assim, um resultado, não digo imbecil, mas um resultado, você está chovendo no molhado, né? Quer dizer, é óbvio que uma sequência convergente, quando converge, pois não está se aproximando de um ponto, então o limite tem que ser único. Sim, isso em espaços métricos. Mas, quando a gente vai para espaços mais genéricos, como, por exemplo, espaços topológicos, existem espaços topológicos que são bizarros o suficiente para que isso daí não valha. Tudo bem, pessoal? E também tem uma outra coisa. Enquanto nós não provarmos que o limite, quando existe, é único, você não pode manipular uma expressão desse tipo aqui. Porque enquanto você não sabe que o limite de uma sequência convergente quando existe é único, eventualmente isso daqui poderia ser um conjunto formado por dois pontos, que são os dois limites dessa sequência. Então você não tem uma representatividade desse conceito por apenas um ponto, a menos que você prove a unicidade. E é o que a gente vai fazer agora. Então, de fato, a gente vai provar que sim. Quando você tem certeza que a sequência é convergente, você pode manipular esse objeto como sendo um ponto do espaço métrico, porque, sendo ela convergente e sendo o limite único, existe um único elemento do espaço métrico que está associado a esse limite. Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente prova isso? Então a gente faz o seguinte. Considera uma sequência em um espaço métrico para a qual seja verdadeira isso e isso, ou seja, essa sequência converge para dois pontos. O que eu estou querendo dizer? Pelo fato de que eu posso escrever que o limite de xn quando n vai para infinito é igual a A, o que eu sei? Eu sei que para todo epsilon existe um n1, de tal forma que para todo n maior ou igual do que n1, a distância de xn até A é menor do que esse epsilon. Pelo fato de que xn, o limite de xn é igual a b, o que eu sei aqui para todo epsilon, existe um n2 que não precisa ser igual ao primeiro n1, de tal forma que para todo n maior ou igual do que n2, a distância de xn até b é menor do que epsilon. É só isso que nós sabemos, tá? E aí o que a gente vai provar é que pela validade dessas duas proposições que eu acabei de falar, a gente vai conseguir provar que de fato A é igual a B e era o que a gente queria provar. Tudo bem, pessoal? Então como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, dado o epsilon positivo fixo, porém arbitrário, o que nós sabemos é que existem N1 e N2 que cumprem aquelas duas propriedades que eu acabei de falar, onde eu simplesmente estou trocando o epsilon por epsilon sobre 2, né? Quer dizer, fixado o epsilon positivo, epsilon sobre 2 é um número positivo, e por esse motivo existe um N1 que cumpre isso e existe um N2 que cumpre isso. Enfim. Então, se você toma um N maior ou igual do que o máximo entre esses dois números, então você sabe que a distância entre A e B, você pode, digamos assim, interpolar isso daqui por um xn, ou seja, você, de certa forma, usar uma desigualdade triangular colocando um xn para um n que satisfaça isso. Então você sabe que a distância de A até B é menor ou igual do que a distância de A até xn, né? Mais a distância de xn até B. Só que como o n é maior ou igual em particular do que o n1, então você sabe que a distância de xn até A é menor do que epsilon sobre 2. Então eu posso trocar esse primeiro número por epsilon sobre 2. E se eu mantivesse a segunda parcela, eu já teria essa desigualdade. Mas aqui eu também, como o n também é maior ou igual do que o n2, então eu também troco esse número por um que seja maior do que ele, que é epsilon sobre 2, e por isso eu ando para cima, na desigualdade. Portanto, essa soma fica menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, o que dá epsilon, tá certo? Então, Então, o que a gente provou no final das contas? O que a gente provou no final das contas é que, para todo epsilon positivo, a distância de A até B é menor do que epsilon. Não foi isso que a gente provou? Para todo epsilon positivo, distância de A até B é estritamente menor do que epsilon. Ora, como isso vale para todo epsilon positivo, isso só pode acontecer se a distância de A até B for igual a zero, certo?
E aí, por esse motivo, como a distância de A até B é zero, decorre daí que o A é igual a B e está encerrada a demonstração. Tudo bem? Porque justamente era o que a gente queria provar, né? Que os dois limites lá que você tinha para a sequência, na verdade, eram o mesmo. Como eles eram arbitrários, então quaisquer dois limites de uma sequência convergente em um espaço métrico tem que ser o mesmo, tá certo, pessoal? E aqui simplesmente eu estou falando para vocês que pode-se definir em espaços topológicos uma noção de convergência para sequências e, segundo essa definição, pode acontecer de você não ter unicidade no limite, ou seja, podem existir sequências que convergem para dois limites distintos. Tudo bem, pessoal? Enfim, isso é o que eu queria falar para vocês hoje. E aí peço que vocês estudem com bastante cuidado, né, bastante calma tudo isso aí que a gente viu. E aí a gente se vê na próxima aula. A gente vai conversando. Tá legal? Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais, viu?